A gente convidou aqui a conversar conosco no All News um grande amigo de Bruno Covas, seu braço direito na Prefeitura de São Paulo e que esteve ao seu lado desde o início da sua carreira política. Ele que também atuou com o governador Mário Covas, avô de Bruno. É o secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, Rubens Rizek, que está conosco aqui ao vivo. Rubens, eu sei o quanto você é próximo de Bruno e o quanto deve estar doendo nesse momento. Por isso, agradeço demais a sua gentileza de nos atender aqui ao vivo no UOL. Um bom dia para você, Rubens. Bom dia, Fabiola. Bom dia aos colegas aqui que estão participando do seu programa. Parabéns pelo programa. É um dia muito difícil, né? Mas, enfim, a gente se inspira no próprio Bruno, né? Ele não parava o seu compromisso com o povo de São Paulo, a sua real ligação com o que ele defendeu na campanha eleitoral, era tudo de verdade, né? Com ele não tinha jogo de cena, né? Então, a gente puxa as forças aí lá do fundo da alma para vir aqui. Desde cedinho eu estou aqui já trabalhando e o prefeito Ricardo Nunes já está fazendo agenda, já começou a agenda às 8 da manhã, convocou todos os secretários para tocar o trabalho com todo o empenho que o povo merece. Enfim, estou à disposição, Fabiola, estamos à disposição. Ô secretário, eu queria saber sobre os últimos dias de Bruno, né? Porque a gente recebeu, teve a carta pública que foi divulgada, mas eu sei que nos bastidores ele passava inúmeros recados. Todas as internações ele não parava de trabalhar um minuto, era o WhatsApp para todos os secretários. Eu queria saber nesses bastidores, né, Rubens, quais eram os recados deixados para o Bruno, o desejo dele, tanto para a cidade de São Paulo quanto para a política nacional, que era uma preocupação dele nesse momento. Né? Na campanha, ele bateu bastante nisso. Política é possível fazer sem ódio, ele dizia, né? O não ao negacionismo. E ele tinha desejos fortes para o PSDB, que era um partido de coração dele, né? Que ele foi criado aí, assim como você também. Né? Quais eram os recados dele para a cidade, para a política, para o PSDB, Rubens? Fabiola, olha, o primeiro, o Bruno, ele lutava, mas lutava bravamente contra a doença, e nós todos, ele inclusive, a gente tinha muita convicção de que ele iria, se não ser curado completamente, mas que ele iria tocar a vida com a doença controlada, né? E, de fato, como disse aí o repórter no começo do programa, essa piora final aí foi muito avassaladora, né? Muito repentina e não esperada nem por ele, nem por nós, nem pelos médicos, né? Mas o que ocorre é o seguinte: primeiro, ele sofreu muito no afastamento, pessoalmente, né? Eu tive com ele na véspera da decisão, né? Quando ele tomou a decisão do afastamento. E o que ele pensava era realmente nos compromissos que ele tinha com o povo. Ele sofreu mesmo. Foi uma coisa muito dolorida para ele, a decisão de se afastar. Ele já estava percebendo que ele não estava do jeito. Ele é muito perfeccionista, sempre foi muito perfeccionista, sempre muito estudioso, sabe? Naquela descrição dele, ele sempre, em cada evento, cada reunião, ele sempre estudava antes, sabe? Estudava, lia, ele lia muito. Ele realmente era um cara que tinha o maior controle, ele tinha um controle total da administração. Ele estudava, se empenhava, era muito inteligente, muito preparado. E ele, ultimamente, tinha que dividir a gestão da cidade, que é muito pesada, né? Muito pesada, com o tratamento e as mazelas e consequências do tratamento, né? Enfim, a quimioterapia frequente e tal. E aí ele sofreu muito nessa decisão de, olha, eu vou me afastar porque eu não estou conseguindo me dedicar como o povo merece, como eu sei fazer ao trabalho. Então, ele até usou a expressão, não consigo ficar nem lá nem cá. E aí ele pediu para a gente, e lógico, nunca perdeu o contato, e o que você falou é verdade, a gente trocava WhatsApp, mesmo no hospital, a gente passava lá de vez em quando para uns despachos, né? E ele nunca perdeu o contato com a cidade, a orientação, e a orientação dele era mandar brasa, sabe? Era acelerar,
era correr com as coisas, ele ficava vigiando, eventualmente, setores da prefeitura que, eventualmente, diminuíam o ritmo, e aí ele me orientava a procurar o setor e falar, olha, o que está acontecendo? Toca o pau aí, pô. Então, assim, sempre uma febre, uma vontade de realizar, de transformar, de fazer, mas ele tinha uma conexão com o povo que eu só via no avô mesmo. Eu convivi com o avô, eles não tinham jogo de cena, eles faziam a política de forma sacerdotal. Eles não tinham grandes apreços por coisas materiais, por nada. O negócio deles era realmente transformar para melhor a vida da população. Enfim. O Rubens, muito se fala, né, sobre a eleição dele. E eu sei nos bastidores que Bruno Covas estava muito preocupado com a doença dele. Ele chegou a perguntar para os médicos, né? Eu vou conseguir sobreviver para conseguir cumprir o meu mandato? Era uma preocupação dele, não era, secretário? O Bruno tem um senso de responsabilidade com o povo, que é uma coisa que eu acho que eu nunca vi nada igual. E quando ele decidiu ser candidato, mas veja, ele também, assim como o avô, ele toda hora puxava o exemplo do avô, né? Ele determinou, mas ele era radical, radical conosco e com os médicos, ele era radical com relação à transparência da doença dele para toda a sociedade. A informação que eu tinha era a mesma que você tinha, que a dona Maria lá da periferia tinha. A mesma que ele tinha era a informação que o povo tinha. Ele fazia questão disso. Então, assim, os médicos falaram isso de público, né? No ano passado, a regressão da doença, os médicos falaram isso constantemente. Ela era surpreendente, ela era muito alvissareira. Inclusive, as chances de cura eram grandes e reais e próximas, né? Isso é real, né? Então, lógico, aí ele se sentiu em condições de se colocar para a população, foi eleito, e aí realmente começou o governo, Fabiola, assim, desculpa a expressão, mas com tesão, sabe? Era uma coisa, tanto a gente trabalhou tanto na elaboração do planejamento desses 4 anos, sabe? Ele via, e assim, o Bruno sempre chegou a longo prazo, né? Então ele falava assim, que a próxima eleição que ele iria disputar era de 2026. Então seria o momento correto agora, até por conta da legitimação popular que ele teve nas urnas, né, de fazer um primeiro ano de mandato bem revolucionário, né, e um planejamento de 4 anos que vai, né, porque o governo continua e o Ricardo Nunes, que é o prefeito, já se comprometeu a seguir o planejamento que já está feito, né? O planejamento foi feito, a gente sabe exatamente o que fazer, como, e vamos tocar em homenagem a ele até o que ele planejou. Mas é isso. Vamos até ouvir me chama muita atenção o discurso dele de posse, e a gente separou aqui duas frases dele. Vamos ouvir. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. Eu agora acrescento: é possível fazer política sem ódio. As urnas falaram e a democracia está viva. São Paulo mostrou que restam poucos dias para o negacionismo e para o obscurantismo. Tá aí. É possível fazer política sem ódio, né? E era o que ele fazia exatamente aqui. Apesar de até mesmo dentro do partido ter certos desconfortos, ele extremamente elegante, até mesmo com quem não era elegante com ele, né, secretário? E ele deixou essa carta para o PSDB dias antes de morrer. O que essa carta significa
o desejo dele para o partido, quem ele gostaria de ver presidente. Eu sei que ele tinha esse sonho de ser presidente da República, porque ele já me disse isso pessoalmente, né? Era um sonho dele. Quem ele achava que era o cara que ia representar o centro num momento tão polarizado do Brasil? Olha, o Bruno aprendeu com o avô que assim, em política, você não consegue ficar fazendo negócio, sabe? Negócio de, ó, vai você agora, depois... O avô, ele tinha ojeriza isso. O avô dizia que política é um passo atrás do outro e o passo seguinte depende do passo anterior. Então, o Bruno era muito focado no fazer o certo agora, fazer o certo agora. E deixar que as outras variáveis, né, metapolíticas, influenciassem no momento de escolha. Então, assim, ele realmente ele tinha ojeriza a definir previamente qualquer nome, qualquer coisa. Ele não admitia isso. Ele falava assim, olha, deixa todo mundo trabalhar, e quando chegar um momento de definição, aí nós vamos ver como é que estão a fotografia e o sentimento, e etc., e aí escolhe. Então, assim, realmente, quem falar para você que o Bruno já tinha escolhido A, B, C, que tinha dado isto não é verdadeiro, né? Ele realmente... Então, assim, agora, com relação à filiação do Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia e ele tinham uma excelente convivência. Aliás, o Bruno não tinha... Ele sempre teve boa convivência com todo mundo, né? Como disse aí no início da reportagem, de A a Z, de A a Z. Eu tive com ele, presidente da República, não tem problema nenhum. Ele não tinha inimigos, ele tinha, às vezes, adversários, né? E ele nunca escondeu a sua Contato ali com o Rubens. E é isso mesmo que o Rubens está falando, exatamente sobre ele ser essa pessoa, tanto é com a própria imprensa, né? Eu entrevistei Bruno Covas inúmeras vezes durante o meu período na rádio, e era muito impressionante. Ele chegava e falava assim, Fabíola, pega leve comigo, por favor, pega leve, mas brincando, um jeito muito engraçado. E ele sempre, tanto é que essa coisa também de ele ter divulgado que ele ia realmente se candidatar à reeleição, ele surpreendeu a todos, inclusive da equipe dele, no meio da minha entrevista. Ele falou, não, eu vou me candidatar à reeleição, estou disposto a isso. E ele surpreendia, deixava ali todo mundo... Nossa, mas ele falou isso do nada. Eu acho que a gente voltou com o Rubens. Você estava concluindo, Rubens, de que ele não tinha eu não sei, ele tinha adversários políticos, não inimigos, né? não inimigos. Então, mas ele defendia isso. Ele defendia que essa coisa que ele falou na posse, política não se faz com ódio, né? Isso ele aprendeu com o avô. O Bruno, ele era um democrata de verdade, né? Ele não tinha preconceito preconceito de ódio com manifestações. Ele tinha discordâncias e ele lutava para mostrar erros dos outros. Mas não era coisa pessoal, nunca foi. Né? O Rubens, mas eu lembro, assim, eu cheguei a acompanhar muito Mário Covas também, no início até da minha carreira como jornalista, né? Eu achava, assim, e até acompanhando os dois, eu acho que tinha uma diferença muito forte entre eles, que o Mário Covas era muito passional, Bruno Covas muito racional, me impressionava como ele era racional para tudo, inclusive na doença mesmo, né, no tratamento da doença, sempre a razão, sempre a ciência, e por isso talvez que durante a pandemia a sua atuação na gestão foi elogiada por muitos, porque um cara baseado na razão, na ciência, né? E não que Mário Covas não fosse da ciência, mas ele ia para o meio da manifestação, ele se inflamava. A gente nunca viu o Bruno perder o controle, vamos colocar assim, né, emocional. Estava sempre ali, emocionalmente bem tranquilo, parecia, né? Bom, quem conviveu com ele agora é difícil, né? Porque falar do Bruno Covas aqui, eu vou ficar 18 horas aqui e não vai esgotar, mas ele controlava as emoções, não que ele não tinha, não as tivesse. Ele era muito emotivo, ele chegava a ser, ele era emotivo, mas ele achava que ele não tinha o direito de colocar as emoções na decisão. Não era isso. Ele foi forjado para isso.
Ele realmente ele se concentrou ao longo da sua formação para ser um líder de Estado. Ele foi... então, assim, ele já sabia o que ele queria desde do colégio, quando ele decidiu vir para Santos e morar com o avô, estudar no Colégio Bandeirantes, ele se enxergava como um líder de Estado. E desde então, ele daquele jeito dele, dedicado, né, concentrado, ele foi se formando para isso, mas foi se formando não só do ponto de vista intelectual, não só dos fundamentos da política, mas também na sua personalidade. Ele era uma joia para o Brasil, uma joia, uma coisa realmente... enfim, eu realmente não vejo nada parecido. Mas, enfim, vamos lá. Secretário, só para a gente encerrar, tem uma preocupação em relação ao futuro da cidade, né? Quem assume é o prefeito atual, Ricardo Nunes, que foi o seu vice, e a população, né, quer saber, você já disse aqui para a gente que não tem nada de mudanças, mas qual é a sua expectativa para esse comando de Ricardo Nunes? O que a população de São Paulo pode esperar da gestão? Um político que não é tão conhecido das pessoas, né? Tudo bem que tem já foi eleito 2 vezes na Câmara e tudo mais, mas um político atuante também nos bastidores. Mas o que a população de São Paulo pode esperar de sua gestão? Olha, Fabiola, essa história também que o Ricardo foi imposto ao Bruno Covas, ela não é verdadeira, de toda verdadeira. Lógico, teve uma composição política, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, mas se o Bruno não quisesse o Ricardo, não seria o Ricardo, né? E por que o Bruno acho que entendeu que o Ricardo seria um bom parceiro? Porque o Ricardo tem uma personalidade que o Bruno entendeu adequada para um vice e, lógico, independentemente da sua fé na cura da doença, ele podia faltar por outra razão, né? E o Ricardo, ele tem, bom, agora é prefeito, né? Porque a partir de hoje é prefeito Ricardo Nunes, senão eu perco o emprego aqui. Brincadeira. Mas o Ricardo, ele tem se portado de uma forma impecável. Mesmo aqui, as pessoas que falam, como é que vai ser, como é que não vai ser, hoje elas falam, nossa, o Bruno realmente até isso ele enxergou, sabe? Ele tem sido de uma humildade, tem sabido ouvir, ele tem respeitado as equipes técnicas de uma forma impecável, impecável. E tem sido absolutamente leal ao programa que nós montamos com o Bruno e que ele participou. Então, assim, eu particularmente estou extremamente tranquilo, extremamente tranquilo. Ele é uma pessoa Bruno, muito liberal. Há uma preocupação que talvez gestão de Ricardo Nunes seja um pouco mais conservadora. Tem esse viés? Não, Fabiola, eu acho que não tem muito espaço para mudar o planejamento, sabe? Eu acho que assim, as pessoas têm no seu âmago, né, um estilo. Eu, por exemplo, eu acho que eu sou mais conservador que o Bruno. E não obstante, eu não faço o meu conservadorismo imperar nas minhas ações. A gente tem um planejamento combinado, né? Então, assim, o que a pessoa pensa lá no seu âmago, até ela se transformar em política pública, é uma coisa muito diferente, né? Então, assim, as nossas políticas públicas estão definidas e o mote da gestão é diminuição de desigualdades, ponto final. É isso que vai ser. Nós vamos trabalhar aqui para diminuir desigualdades. Essa era a mensagem combinada com a população na eleição e todo o planejamento está feito para isso. E eu tenho certeza. E o Ricardo, o Fabiola, ele é da periferia. Ele é da periferia. Ele é um cara que sabe mais do que ninguém as agruras ali da periferia. Ele nos seus 2 mandatos, ele é um cara que vivia na periferia atendendo às necessidades da população mais vulnerável. Então, nesse ponto, ele é muito, muito sensível, sabe? Ele está coordenando aqui o Cidade Solidária de uma forma absolutamente sensível e muito competente. Eu estou muito tranquilo. Fala para ele dar uma entrevista aqui para a gente, então, tá, secretário, que a gente quer conversar com o prefeito, tá bom? Vou botar você na fila de 1.800 pessoas. Filas? Tá bom. Mas você Secretário, é especial.
muito agradecida pela entrevista aqui, por nos atender. Boa sorte aí nessa nova gestão e fique em paz, tá bom? Você também. Boa sorte aí no seu programão, tá? Estou sempre à disposição. Um abraço grande. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau.